Olá, crocheteira, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Jana e hoje venho com essa alegria porque conseguimos um marco aqui na cidade. Eu sou da cidade de Teresópolis, estado do Rio de Janeiro, cidade serrana, uma cidade deliciosa de morar. E nós conseguimos pela primeira vez uma árvore handmade aqui na cidade. E junto comigo estão outras professoras envolvidas e cada uma tem ensinado o quadradinho, aquele quadradinho da vovó, o famoso, o antigo, bem prático e rápido de fazer, que dá para você fazer qualquer coisa com ele, bolsa, colcha, vestuário. E é com esse quadradinho, numa versão maior de 30 centímetros, que nós vamos encapar, forrar uma base de Natal que vai ficar aqui na cidade. E lá no perfil de cada professora, inclusive no meu, né, lá no janalinhas.atelier, eu ensino numa versão bem rapidinha esse quadradinho a ler, e fui fazendo uma série de 3 videozinhos lá no meu perfil. Então, primeiro eu mostrei os materiais que você irá precisar. Aqui, depois eu ensinei a ler o gráfico e depois o quadradinho, e fiz até, você pode ir lá e salvar um pôster, né, ensinando a ler o gráfico. E aqui, já que temos um tempo maior, eu vou ensinar o passo a passo do quadradinho e aí mostrar a diferença que você pode fazer com eles. O simples, mas que você pode deixar mais fechadinho, mais ou menos fechadinho, e o aberto, tá? E aí você pode escolher. Vou te mostrar também ali como se encontrar no gráfico, porque aqui o nosso tempo é maior, então eu posso fazer isso com uma tranquilidade para que você possa produzir e aprender, né? Mesmo que você não esteja nesse projeto de Natal, que é o Natal Entre Pontos aqui da cidade, você poderá reproduzir para qualquer outra peça que você queira aí. E vou aproveitar que já estou aqui no meu cantinho e vou mostrar os materiais para você fazer esse quadradinho. Você já deve ter aí, porque você é crocheteira, então acredito que a maioria deles você tem aí. Primeiro que você vai separar aí sobra de fios. Aqui eu boto tudo nesse vidrozinho e pode misturar os fios. Para facilitar, tenta misturar aqueles que têm a espessura, juntar aqueles que têm a espessura mais parecida, que aí facilita aí na hora de montar. Você também vai precisar aí de agulhas referente ao fio que você vai usar. Então, aqui eu tenho várias. Também vamos precisar de tesoura, agulha de tapeçaria, fita métrica. Se você tem dificuldade aí na junção das cores, de como montar, é só usar um circo cromático, eu tenho esse aqui. Você pode utilizar uma colinha para arrematar, não é necessário, mas tem gente que gosta. E o último item que não pode faltar aí é um gráfico referente ao quadradinho que você vai fazer. E aqui eu tenho referente ao quadradinho da vovó. E vou mostrar para vocês como identificar o que é cada sinalzinho aqui, tá ok? Então, esses são os materiais, é só separar aí e bora lá começar a tecer o nosso quadradinho da vovó. Vamos com um vídeo completo do nosso quadradinho da vovó. Antes de começar o passo a passo deles, irei fazer uma explicação aqui para que você possa entender melhor sobre os squares, que tem diversos modelos. Então, aqui eu trouxe, né, uma blusa que eu fiz em outro modelo de quadradinho e existe vários. Tenho algumas blusas aqui, vou mostrar para vocês. Tem essa outra aqui, que eu pretendo fazer de outra cor, e tem vídeo dela no canal, ensinando o quadradinho, unir, e também ensinando
a transformar essa florzinha em um triângulo, uma bandeirinha. Agora, para o quadradinho da vovó, eu tenho essa daqui, que é com um quadradinho menorzinho. Todas essas blusas são bem... uso bastante e são bem antigas. A linha e o tamanho dele, outra blusa. Então, dá para você fazer bolsas. Esse é o quadradinho que a gente vai aprender, o quadradinho da vovó. As duas primeiras é outro tipo de quadradinho que também existe. Então, para isso, para mostrar para vocês qual é a importância de se ler o gráfico, de saber. Eu tenho esse livro aqui em japonês, tenho vários, mas esse daqui, ó, ele traz em tricô, metade e crochê. E olha só, tem diversos modelos de square, apesar do nome ser square, né, de quadrado, né, existe vários modelos de vários formatos aí. E aí, como é que eu vou saber fazer? Porque tem o gráfico dele aqui, ó. Tem outros pontos de crochê que eu já utilizei também em outras peças. E é através do gráfico que eu vou saber ler o que tá aqui no desenho. Então, é muito importante a gente ler o gráfico, porque ele é universal. Eu tenho esse outro livro aqui que eu fiz esse chale. Cadê a imagem? Deixa eu ver. Aqui. O único chale que eu tenho de crochê é esse, e eu fiz através do gráfico que tá aqui na receita, porque a receita dele tá toda em japonês. Então, o que que eu fiz? Imprimi e aqui eu fui fazendo através desse gráfico aqui. Então, depois que você aprende, fica mais fácil de você conseguir fazer qualquer receita em qualquer livro de qualquer país. Então, vamos lá. Para ler o gráfico que a gente vai aprender aqui, que é o quadradinho da vovó, o mais antigo, que é esse daqui, eu vou ensinar você a ler o gráfico dele, os pontos que a gente vai precisar. Para isso, eu peguei canetinhas aqui para identificar. E tem um detalhe muito diferente, porque eu vou mudar um pouquinho o desenho desse gráfico, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, as bolinhas abertas são as correntinhas. Então, ó, todas as bolinhas abertas, você sabe que é a correntinha no crochê. A bolinha bem fechadinha é o ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, ela tá toda preenchida. E o outro ponto que nós vamos utilizar, que aqui na legenda tem outros pontos, né, para que você conheça um pouquinho, mas a gente vai utilizar esse daqui, que é o ponto alto, ó, que é esse tracinho dividido por dois tracinhos menores. E nessa receita aqui, ele vem ou em trio ou em dupla, tá bom? Só para você ir identificando. E o gráfico, a gente sempre começa ele daqui, ó, do centro, e vai subindo as carreiras assim. E cada carreira vai aumentar, vai ter o aumento aqui, ó. Então, aqui eu só tenho 4 quadradinhos, aqui já aumenta, e vai, cada carreira que você fizer, vai aumentar. Qual é a diferença desses 3 modelos que eu tenho aqui? A correntinha. No nosso gráfico aqui eu tenho correntinhas na quina e não tenho nos vãozinhos.
Deixa eu pegar esse desenho aqui que eu fiz. Então, você pode colocar, né, correntinhas só nas esquinas, onde vai ser os aumentos. Ou você pode colocar uma correntinha igual tá nesse daqui, né, nas esquinas e entre os espaços dos trios aqui. Eu acho que desse jeito é a forma que eu vou ensinar, porque fica mais fácil de você entender aí, para quem nunca fez. Você pode colocar 2 ou 3 correntinhas. O que que isso acontece? Vai aumentar o espaço, né? O buraquinho. Então, se você quer um quadradinho mais fechado, pode fazer que nem aqui, sem correntinha. Se você quer um pouquinho aberto, que é desse jeito que eu vou ensinar para você, bota correntinha para separar em todos os lugares. Caso você queira um quadrado bem aberto, você pode botar 2 ou 3 correntinhas. Tem gente que coloca 2 correntinas só na quina. Eu vou colocar uma em cada. Outro detalhe muito importante. Aqui a gente começa com as correntinhas no início. Porém, eu vou iniciar com vocês com o anel mágico. E o símbolo dele é esse caracol aqui, tá bom? Então, toda vez que você vê o caracol, é o anel mágico. Por que que eu vou iniciar com o anel mágico? Porque fica mais fechadinho do que com as correntinhas. Porque mesmo fazendo 5 correntinhas e fechando com ponto baixíssimo, fica um buraquinho no meio. Então, eu quero mais fechadinho no centro. E aí, você pode optar. Pode começar pelas correntinhas ou pelo anel mágico. E agora, é só pegar sobrinhas de fios, e eu tenho muitas aqui. Eu vou utilizar sobrinhas do fio amigurumi da Círculo, que é o que eu tenho aqui de sobras, e agulha número 3, tá bom? Vou começar com o anel mágico. Então, vou fazer, ó, segurando a ponta da linha com o polegar, dou a volta fazendo um X na lateral. Com a agulha de crochê virada para baixo, vou passar por baixo da primeira e vou puxar a segunda e vou virar a agulha para mim. Só isso. Agora, eu vou passar por baixo da linha e vou pegar aqui. Você pode, com a ajuda do seu polegar, fazer essa voltinha. E formou o anel, vou tirar o anel e vou colocar aqui, ó, na frente da mão aqui, dentro da mão. E essa linha tem que estar esticada. Aí, você vai prender do jeito que você quiser aí. E aí, eu vou subir, ó, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou dar a laçada na agulha, vou entrar lá no meu anel, vou fazer 2 pontos altos juntos. E aí, eu fiz, tem gente que fala assim, ah, é tijolinho, é conjuntinho, como você quiser chamar aí. Tem gente que fala, ah, o square de tijolinho, é bem conhecido assim também. Fiz aqui o primeiro trio. Nesse caso aqui, eu estou botando 3 pontos, mas você pode fazer de 4, de 5, mas a grande maioria você vai achar gráficos com 3, tá bom? Vou fazer uma corrente e agora eu vou fazer, ó, 3 pontos altos, tudo dentro do anel. Opa! Então, ó, ponto alto, dou a laçada, entrei no anel, puxo a linha, tiro 2, falta 1. E aí, mais um conjuntinho, vou separar por uma correntinha. E vou fazer isso novamente. Então, vai ser, né, 4 conjuntinhos dentro do nosso anel mágico e todos de ponto alto. Uma corrente e falta um conjunto aqui. 2,
3. E a corrente de separação. Vou puxar a linha aqui, ó, fechando o nosso anel. E lá na terceira correntinha, ó, 1, 2, 3, eu vou entrar, vou fazer o meu baixíssimo. E a gente precisa começar, se você quiser aí também, para te facilitar, a ajuda dos marcadores. Então, vou colocar só para você ver onde vai iniciar cada aumento e onde a gente vai começar cada carreira. Então, onde eu coloquei as correntinhas, a gente vai colocar, ó, os marcadores. Isso facilita a sua vida aí de iniciante. Agora, eu vou andar até a quina. Espera aí que eu vou iniciar sempre com um marcador verdinho para você saber. Então, eu parei aqui, eu tenho que andar, ó, embaixo do ponto 1, 2. E aí, vou entrar no buraquinho aqui, ó, onde eu fiz a corrente. Um baixíssimo e vou subir 3 correntinhas. Vou fazer 2 pontos altos. Toda vez que eu subo as 3 correntinhas, é o primeiro ponto da nossa carreira. Uma corrente e vou voltar novamente aqui, ó, nessa quina, para fazer mais um conjuntinho nessa segunda carreira. Então, nessa segunda carreira, nós vamos trabalhar só nas quinas, fazendo 2 conjuntinhos dentro do mesmo espaço, ó. E coloquei meu marcador. Vou fazer uma corrente e vou, ó, lá onde está o marcador, vou tirar ele e vou fazer mais 2 conjuntinhos. Eu vou fazer 2 carreiras de cada cor para ficar diferente daqueles ali, ó. Fiz 3 pontos altos, uma corrente e vou fazer mais 3 no mesmo lugar. 2, 3. Botei o marcador. Uma corrente, vou lá para o próximo. Três pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. Uma corrente. Não esquece de botar o marcador, caso você tenha dificuldade aí. E vou aqui para a quina. Última quina, última sequência. E nessa segunda carreira, a gente já vai começando a ver o formato do nosso quadradinho. Então, se na primeira carreira não deu para ver totalmente, não se desespere, porque é a partir da segunda carreira que você vai enxergar. Uma corrente e eu vou lá, ó, na terceira correntinha, faço um baixíssimo. Se quiser deixar ela mais apertadinha para não dar um espaço. E comecei o meu quadrado aqui, ó. Nem se dá para ver, ó, a segunda carreira aqui tá em laranja. Então, a primeira foi os 4 conjuntinhos dentro do anel mágico. A segunda é em laranja, tá vendo? A gente trabalhou só nas quinas e botou 2 conjuntinhos em cada lugar. Tá vendo que ficou o quadrado certinho e sempre separado por uma corrente. E agora, toda vez na terceira carreira, essa verde, a gente nas quinas vai colocar 2 conjuntinhos e aí entre elas a gente colocou uma corrente que a gente vai colocar um conjuntinho só, que é nesse verde, ó, tá vendo? A quina tem 2 e entre as quinas tem 1, ó.
Olha essa linha aqui. Uma quina com 2, um conjuntinho com e outra quina. Então, vou trocar de cor. Vou usar aqui esse azul. Eu vou andar, ó, com baixíssimo. E nesse outro aqui, eu já vou trocar a cor. Então, andei uma vez, na segunda vez, eu já corto o quadradinho, a linha, e começo com baixíssimo, ó, puxando a nova cor. As linhas, daqui a pouco eu ensino a arrematar. Você pode ir escondendo, mas isso para o iniciante vai atrapalhar, então a gente esconde depois. Ó, entrei no vãozinho da quina, onde está o marcador, fiz um baixíssimo e vou começar com 3 correntinhas. Junto a essas correntinhas, vou fazer 2 quadradinhos, porque a corrente é o meu primeiro ponto e eu preciso de 3 nessa sequência, de 3 pontos juntos. E vou fazer mais 3 juntos e uma corrente. Olha só, agora entre uma quina e outra, lembra que eu falei, tem um espacinho. Aqui eu vou colocar um conjuntinho apenas, com 3 pontos altos separados por corrente, tanto de um lado quanto do outro. Deixa eu colocar aqui meu marcador para você ver. Vou tirar esse e tô na quina de novo, então aqui é um conjunto com 3 correntinhas, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos novamente. Agora, uma corrente no meio. E aí, cada vez que a gente fizer isso, vai aumentar em cada carreira um conjuntinho desse entre as quinas. Então, aqui eu tenho um só. No próximo, eu vou ter 2. E aí, vai aumentando até o tamanho que você desejar aí. Espera aí que, ó, errei aqui, vou voltar. E aí, tem que desmanchar mesmo e voltar, porque a sequência de 3 eu coloquei só 2. E aí, depois, no todo, esse vai ficar gritando esse erro ali. Então, melhor voltar, já que percebi logo. O ruim é quando você percebe depois da peça toda pronta. Uma corrente. E aí, vou fazer essa. Ó, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos no mesmo lugar. Depois que você pega a sequência, você vai embora brincando aí com as cores e com o tamanho do quadradinho. Pode misturar os quadradinhos de diversos materiais? Pode. A gente fez a manta e recebemos aí quadradinhos com barbante, quadradinhos com algodão, quadradinhos com lã. O único que a gente não misturou foi com fio de malha, porque ficou muito diferente dos outros. Mas no todo você pode misturar o restante. Ó, uma corrente e a última sequência aqui. Eu vou fazer mais uma carreira dessa cor, vou trocar no próximo para você ver. E aí, depois vou ensinar a arrematar, ó. Vou lá na terceira correntinha, baixíssimo, ando no ponto alto, 1, 2. Vou começar a terceira, na verdade, a quarta carreira.
E aí, olha só, tenho uma quina aqui e outra quina aqui. E entre a quina eu tenho 2 espaços. Então, vou colocar 2 conjuntinhos. Um aqui nessa corrente e outra aqui. Então, sempre fique atenta que vai aumentando. Mais um ponto alto, uma corrente, 3 pontos altos. 2, 3, uma corrente. Ó, vou lá para a quina, para o espaço, na verdade, porque até chegar à quina demora. Então, a gente vai andando, fazendo os conjuntinhos aqui. Ó, 3, agora vou para a próxima. Um, 2, 3. Vou fazer essa volta, porque a volta vai aumentando. E quando chegar aqui no finalzinho, acredito que você já entendeu, ó. Uma quina, 2 conjuntinhos, outra quina. Vou fazer isso até chegar aqui novamente. Quando chegar aqui, eu vou voltar para trocar de cor novamente. Vou trocar de cor e arrematar depois, mostrar como arremata, porque não tem mistério esse quadradinho básico aqui. Cheguei aqui, ó, na última e vou fazer o baixíssimo na correntinha. Vou andar um ponto baixíssimo e no outro já vou pegar a nova cor. Porque quando eu faço isso, a linha já tá aqui, eu vou entrar aqui, ó, no vãozinho, onde a gente precisa fazer a primeira sequência da nova cor, já vai estar ali. Você pode fazer também, cortar a linha, arrematar e já entrar direto na quina aqui, com ponto baixíssimo e subir. Também pode, mas aí toda vez corta, arremata, eu quis trazer uma maneira mais fácil. Mas caso você seja bem perfeccionista e vai ficar olhando esse pontinhozinho aqui, ó, pode fazer isso também. Trouxe aqui outro fio para você ver, como eu falei, o fio Amigurumi Soft, que dá para colocar na peça porque eles têm o tex parecido. E aí, acredito que vocês já entenderam. Ó, aqui embaixo eu tinha 2 sequências antes da quina, aqui eu tinha uma, aqui 2, aqui eu vou ter 3. Então, cada carreira vai aumentar essa sequência. Ó. Então, toda vez que tiver um espacinho, eu vou fazer uma sequência até chegar na quina. Então, vamos imaginar que aqui eu já tenho o tamanho necessário dos quadradinhos, porque aí você vai fazer do tamanho que você deseja. A gente vai pegar uma agulha de tapeçaria e eu vou esconder pelo lado avesso todos esses pontinhos aqui. Por isso que assim, tem gente que já vai fazendo e escondendo. Por quê? Porque depois é só cortar e pronto.
Como é que eu faço para ir? Ó, eu volto andei um pouquinho, voltei em uma alcinha aqui e um pontinho e escondo o restante e corto. Já vai fazendo isso cortando para você saber que esse já foi. Tem gente que dá um nozinho. Então, depende muito do fio. Esse daqui eu não dou, mas eu vou esconder, ó. Aqui pelo verde, ó, fica mais fácil de mostrar o rosinho, ó. Voltei em um. E vou sair, pode até pegar metade do ponto do lado avesso, ó. E sai, que assim ele não vai voltar. E aí, como é que você faz para esconder já fazendo? Na hora que você sobe a primeira sequência aqui do ponto, você já esconde por trás, igual quem já trabalhou com fio conduzido, que trabalha mais de uma cor junta, vai escondendo a outra por trás e trabalhando só uma na frente. Então, você pode fazer isso nesse iniciozinho, escondendo. E aí, assim, depois é só cortar as pontinhas que vão ficar. Então, fica aí a sua escolha. Eu vou arrematar mais esse e o último ali para te mostrar. Tem gente que gosta de botar um pinguinho de cola, por isso que eu falei. Ela, dependendo do square que você fizer, se ele for muito aberto, eu utilizo a cola aqui, botando um pinguinho de cola em cima dessas linhas que eu tô cortando. Sendo esse daqui, eu não coloco, tá bom? Então, vai depender muito do modelo do quadradinho que você tá fazendo aí. E do material que você tá utilizando também. Ó, e cheguei no último aqui, onde eu fiz o baixíssimo, vou puxar a linha toda. Vou colocar ele para o lado avesso, por onde tá o meu ponto. E a gente vai caminhando pelos pontos avessos aqui, só a alcinha do ponto avesso, tá bom? E arrematei aqui, e fica lindo. Aqui ainda falta arrematar, mas olha que lindo que fica de um lado e do outro, depois que você arremata. Fazendo, se quiser me marcar que aprendeu aqui comigo, que gostou da minha aula, é só me postar lá no meu Instagram, janalinhas.ateliê, que eu vou amar ver o seu quadradinho aí, ou o que você fez a partir desse quadradinho.